E aí, pessoal dos terceiros, vamos continuar? Eu vou falar agora para vocês sobre a classificação, uma classificação mais recente, que é a classificação em domínios. Lembrando que aquela classificação que é mais aceita em 5 reinos, que se encontra nos livros, é a classificação de Whittaker, né? É bom lembrar, porque muitas vezes a questão que vocês vão fazer, responder num Enem, num vestibular, tem a referência de quem propôs. É muito conhecida a classificação de Whittaker. Mas existe já uma classificação que está começando a ser aceita, que é de 1977, é um pouco mais recente do que de Whittaker, que leva em conta os aspectos evolutivos, tá bom? Essa classificação, ela não leva em conta como na outra. A outra são características mais anatômicas, físicas. Essa classificação mais recente, ela divide os seres em domínios. Ela sai um pouco daquela classificação que a gente viu nos vídeos anteriores, que são em reinos, né? Ele chama de 3 domínios, de acordo com a evolução. Então ele já traz algo diferente, o Carl Woese, né? Em 1977. Ele fala assim, existem 2 tipos de seres, os eucariontes, e ele coloca no mesmo grupo os eucariontes, porque ele fala que evolutivamente eles têm uma ampla relação entre si. E ele coloca no outro grupo os procariontes, né? Eles dizem que tem procarionte que é muito diferente do outro, então ele divide em 2 grupos. Olha que interessante, né? Ele divide os procariontes, que são para a gente as bactérias, em 2, porque ele olhou que evolutivamente eles têm mais diferença do que todos os eucariontes entre si. Se você observar, os eucariontes são todos os 4 reinos: protista, fungo, planta e animal. E ele coloca no mesmo grupo. E nos procariontes ele divide em 2. Então nós vamos ver agora a classificação em domínios proposto pelo Carl Woese em 1977. Tá bom? E o primeiro domínio, pessoal, dessa classificação é o domínio Archaea, que são bactérias, né, procariontes, né, geralmente quimiotróficas. O que quer dizer quimiotrófica? Ela faz a produção do seu próprio alimento por meio da quimiossíntese. São bactérias extremófilas. O que é um ser extremófilo? Que vive em ambientes extremos, lagos ácidos com vulcões super quentes. Esse é um ambiente extremófilo, porque eles têm uma tolerância muito grande às condições ambientais extremas. Então nós falamos aqui no domínio Archaea um tipo de bactéria que não é comum no nosso meio, e sim em ambientes extremos, mas ela é bem diferente das bactérias que vivem no nosso meio. Elas vivem só nesses ambientes extremos. Então o Carl Woese ele percebeu que evolutivamente esse ser é muito diferente das bactérias do outro grupo que eu vou falar para vocês. Então, primeiro grupo, domínio Archaea, né, que são procariontes extremófilos. Agora eu vou para o segundo. Oi, pessoal. O segundo grupo, então, continuando, é o domínio que nós chamamos de domínio bactéria. Na verdade, aqui se encontram seres procariontes, né? A gente percebeu que, em relação ao que era proposto antes, o domínio bactéria, ele faz parte o quê? Do grupo Monera, né? O Monera se tornou um domínio Archaea e o domínio bactéria, né? A bactéria continua procarionte, e bactérias mais conhecidas que a gente tem. Como assim? São as bactérias que vivem no nosso meio, que causam doença, que causam, por exemplo, tuberculose, que causam algum tipo de pneumonia. Bactérias que vivem no nosso intestino, que formam a nossa flora intestinal. Então, essas são as bactérias mais comuns, fazem parte do domínio bactéria. Domínio Archaea, que a gente viu agora há pouco, são as bactérias mais extremófilas. Então, com isso, com os domínios, extingue-se o reino Monera. Ele foi dividido em 2, né? Então, essa nova classificação, ela divide os seres em 2 domínios de bactéria e um terceiro domínio que a gente vai ver a seguir. E para finalizar, pessoal, esse domínio é o domínio Eucária, onde o nosso amigo Carl Woese colocou todos os eucariontes, tudo que era
que não era bactéria, faz parte desse domínio, porque segundo ele, evolutivamente, eles são mais próximos do que aqueles outros dois que ele dividiu. Então, essa é uma classificação mais atual, mas não se esqueçam, pessoal, que a classificação em 5 reinos ainda é utilizada. Como que vocês vão distinguir? Vocês têm que ver o que a pergunta, o que a questão está colocando. Se falar segundo Whittaker, você vai para os 5 reinos, que é o mais comum. Agora, se já usarem a terminologia domínio de Carl Woese, vocês já sabem que os domínios são 3, do jeito que eu acabei de colocar para vocês. Então é isso aí, turma. Espero que todos vocês estudem bastante nessa quarentena, que vocês tenham bastante inspiração e nós estamos aí para ajudar vocês. Só entrar em contato com a gente pelo Google Classroom, tá bom? Um abração para todos e logo estaremos de volta aí presencialmente. Grande abraço!